Salmo 50, verso 1 em diante. Fala o poderoso, o Senhor Deus, chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregarei os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus é que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o Senhor teu Deus, e não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, as avimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que andam pelo campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, Deus diz: de que te serve repetires os meus preceitos e teres dos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para falar mal, a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas, eu me calei e pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisso vós que esqueceis do Senhor, para que não vos despedaces sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho dar-te-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Até que oremos ao nosso Deus. Grande Deus e Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Ó Deus, com o nosso coração grato e alegre na tua presença, porque o Senhor tem sido bom para conosco e tem preservado a tua palavra ao longo dos séculos, ó Deus, para nos dar uma direção, para nos dar um norte, para edificar a nossa fé, para nos dar força espiritual, para permanecermos firmes num mundo tão difícil em que vivemos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e que é eficaz, é poderosa. Ó Pai, alimenta a nossa alma, nos fortifica, nos dá esperança. A tua palavra é um bem muito precioso para todos nós, e por isso nós estamos aqui nessa manhã, querendo aprender mais de ti por meio da tua palavra. Ó Deus amado, que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã, nos ensinar, no nome de Jesus. Amém. Diálogo para nós. Então, amados, nós temos aqui um salmo de Asaf, né? Salmo de Asaf, que é um líder da adoração no Antigo Testamento. Asaf, grande homem de Deus, servo de Deus, né? E que ele tem alguns salmos inspiradores, salmos, né, tocantes. Os salmos de Asaf são salmos assim, salmos didáticos, salmos sapienciais, salmos de sabedoria, e que tem muito a nos ensinar, não é? Então Asaf, ele também passou por crise da sua fé. O Salmo 73 é um exemplo disso.
Então no Salmo 73, Asaf passou por uma crise e venceu essa crise, porque ele voltou-se para Deus, né? Buscou orientação de Deus e Deus o sustentou, né? Então, amados, e o tema desse Salmo 50 é a essência do culto a Deus, né? E a forma como nós cultuamos a Deus tem tudo a ver com a nossa cosmovisão. Lembrando, cosmovisão é a forma como nós vemos, interpretamos e agimos no mundo, com base nos nossos valores, princípios, crenças e, sobretudo, os amores mais fundamentais escondidos no nosso coração. Essa é a definição que temos repetido ao longo desses meses aí. Cosmovisão é a forma que nós vemos. Como você vê? Como você vê o mundo? Como você vê a vida cristã? Como você enxerga Deus? Como você enxerga o culto? É o que nós vamos estudar hoje. Cosmovisão tem a ver com interpretação. Como você interpreta aquilo que você vê? Você vê e interpreta. Como você interpreta o que você vê? E tem a ver com as nossas ações, como nós reagimos de acordo com aquilo que vemos e interpretamos. Cosmovisão é a forma de ver, interpretar e agir. E as nossas ações são frutos de quê? Da nossa visão e da nossa interpretação. Ok? Obrigado. E tudo isso, essa visão, interpretação e ações, elas são baseadas em princípios, crenças, valores e amores mais fundamentais do nosso coração. Por isso nós tivemos uns estudos falando sobre os ídolos do coração, porque são esses amores, os ídolos do coração, que acabam interferindo na nossa cosmovisão, na nossa visão de mundo, da nossa visão de Deus e a nossa visão também do culto, a nossa visão da adoração. Deus nos criou como seres adoradores. Quando Deus criou o ser humano, Deus já colocou no ser humano esse senso de adorador, adorar a Deus, somente a Deus, já colocou isso. Só que em Gênesis capítulo 3 acontece a queda. Gênesis capítulo 3. E a queda, quando o pecado entra no mundo, entra no ser humano, o que o pecado faz? O pecado bagunça, o pecado distorce a vida humana, distorce os propósitos, as intenções. Então o pecado atinge a mente do homem, as motivações do homem, os desejos e as ações, as vontades. Então antes da queda, as vontades, os desejos eram todos voltados para Deus. Depois da queda, o ser humano tem essa inclinação pecaminosa, da qual ele tem que lutar dia após dia. Como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, acabo fazendo, o mal que eu não quero, acabo fazendo. Essa luta, que Paulo fala entre o espírito e a carne. E Jesus diz, o espírito está pronto, a carne é fraca. Daí a importância de fortalecer o espírito e mortificar a carne. O Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz. E sim, carregar a cruz é sacrificar, crucificar a carne, o eu, dia por dia. Porque o velho homem, como diz Paulo, vai querer sempre ressuscitar. Sempre ressuscitar. Então temos que estar mortificando o velho homem, mortificando, alimentar o espírito. E como você alimenta o espírito e enfraquece a carne? Com os meios de graça que Deus deixou à disposição para nós. Então Deus deixou para nós, mas os meios de graça. Esses meios de graça é para você fortificar o seu espírito e mortificar a carne. E quais são os meios de graça?
A palavra de Deus é um meio de graça. A leitura da palavra, meditação da palavra, o ensino da palavra, é um meio de graça. A oração, que você tem acesso a Deus através da oração, é um meio de graça. Oração fortifica o espírito, mortifica a carne. A leitura bíblica, aprender a palavra de Deus, confrontar a sua vida com a palavra dia por dia, isso é um meio de graça que Deus nos deu. O jejum, a vida devocional, e também a comunhão dos santos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Não deixei de congregar, como é costume de alguns, porque é um meio de graça, esse meio de comunhão. Pertencer à igreja, frequentar a igreja, ter compromisso com a igreja, é um meio de graça, porque é nessa comunhão que nós fortificamos a nossa fé, essa fortificação mútua que nós temos. Então temos um movimento crescente no mundo, que é dos desigrejados. Os desigrejados é um grupo que tem crescido muito, no mundo e no nosso país. São as pessoas que estão abandonando as igrejas e dizendo: eu posso servir a Deus em casa. E depois da pandemia, o número de desigrejados aumentou de forma significativa. Então aqueles que não, eu vou ser crente em casa, servir a Deus em casa, vai, eu assisto os vídeos de pregação, mas não tem a comunhão dos santos. E não existe igreja sem a comunhão dos santos. Não pertence a Cristo sem a comunhão dos santos. Não tem um braço isolado do corpo. Um braço isolado do corpo é inútil. Ele seca, ele morre. Ele tem que ter ligado ao corpo. Então você pega um dedo, amarra ele bem forte, não deixa o sangue ir para a ponta do dedo. O que acontece? Vai adoecer esse dedo, vai apodrecer esse dedo. Ele tem que estar ligado ao corpo, ele tem que estar ligado. Se amarrar, não ir sangue, não correr sangue a ponta do dedo, vai ser amputado. Então aquelas pessoas que acham que pode servir a Deus sem a comunhão dos santos, é uma ilusão do diabo, que inventou no século 21, para enfraquecer as pessoas. A pessoa não quer entregar o dízimo, por isso que vira desigrejada. Quais são os motivos, que as pessoas usam? Não precisa entregar o dízimo, porque eu sirvo Deus em casa. Não preciso submeter a autoridade pastoral, eu sirvo Deus em casa. Então você tem uma pessoa rebelde e achando que está servindo a Deus. Então não existe um membro do corpo de Cristo sem estar a fazer parte da comunidade dos santos, que é a comunidade que adora, a comunidade adoradora. Então, mas esse Salmo 50 trata do culto que Deus requer do seu povo nessa comunhão dos santos. Então nós reunimos na comunhão dos santos para adorar a Deus. E qual o culto que Deus requer de nós? É isso que nós vamos aprender no Salmo 50. E aqui nós temos algumas advertências contra o formalismo religioso e a hipocrisia religiosa nesse Salmo 50. Então vamos lá. Primeiro ponto: o Salmo 50, verso 1 ao verso 6, ele começa apresentando os personagens envolvidos nesse salmo. Os personagens. E quais são os personagens? Deus, o povo de Deus, Israel. Nós temos os céus e a terra. E Deus, ele se apresenta como juiz. São os personagens que nós temos aqui. E a forma como esse salmo é organizado é muito interessante, que é uma forma de julgamento. É um julgamento, um tribunal. Você tem que pensar, para você entender salmo, você tem que pensar num tribunal. Um tribunal de justiça. Então o tribunal tem um juiz, o tribunal tem um réu,
Tribunal, julgamento, tem que ter as testemunhas. 2 é o ideal. 2 testemunhas. E no tribunal tem a parte ofendida do processo. O juiz, a parte ofendida, o réu e testemunhas. E testemunhas. E se nós observarmos o verso 1 a 6, vai apresentar exatamente esses pontos aí, esses 4 pontos do julgamento. Primeiro, apresenta o juiz. O texto já começa: fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra do levante até o poente, de excelência a sua formosura resplandece em Deus. Ele vem e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então Deus, ele se apresenta como juiz, e Deus, ele se apresenta como a parte ofendida do processo. Então nesse salmo, Deus é o juiz e Deus é a parte ofendida. Deus tem uma demanda, Deus tem uma queixa. Há um litígio aqui entre Deus e Israel. É uma demanda judicial, uma demanda contra Deus, e o próprio Deus é o juiz. Deus é o juiz. Então, como Deus, ele se apresenta? Mas ele se apresenta como poderoso, ele apresenta como o Senhor, ele apresenta como Deus. Aqui nós temos 3 palavras para referir-se a Deus. Primeiro é El. El é o Todo-Poderoso, o Deus Supremo. Depois apresenta como Elohim, o Deus Criador dos céus e da terra. Depois apresenta como Javé, o Deus pactual, que fez um pacto com Israel. Então esses 3 nomes de Deus já mostra o tom do julgamento. Como Deus se apresenta? Como poderoso, como um Deus criador dos céus e da terra, um Deus pessoal de Israel, que fez um pacto com Israel. E esse pacto que Deus fez com Israel, ele foi quebrado, porque Deus está inconformado com a adoração desse povo. O culto que o povo tem oferecido a Deus não tem agradado a Deus, e Deus está indignado. Deus é a parte ofendida, e Deus então estabelece um julgamento para julgar esses adoradores. Os adoradores vão ser julgados aqui. Aí, quando o texto diz que ele levanta do seu trono, irado, ele está irado, ele vem como o quê? Fogo devorador. Ele está irado. Deus está irado com o culto que o povo tem oferecido a Deus. Está irado com a forma como o povo tem cultuado e adorado a Deus. Arde como fogo devorador. Depois o verso 3 diz: ele esbraveja numa grande tormenta. Então fogo e tormenta já mostra o estado de espírito desse Deus que está ofendido com o culto que o povo tem oferecido para Deus. A gente percebe que o julgamento não vai ser nada bom. O julgamento vai ser tenso, porque a parte ofendida, que é Deus, está irado, esbravejando. Ele quebra o silêncio, e vem como fogo para devorar tudo que vem pela frente. Então é assim que ele apresenta. Então os versos 1, 2 e 3 apresentam para nós o quê? A parte ofendida e o juiz. Deus, as duas coisas. Ele é a parte ofendida do processo e o juiz. É interessante, que lá mais à frente, aqui no verso 6, diz o seguinte: os céus anunciam a sua justiça. Os céus, os anjos vão anunciar que esse julgamento vai ter justiça. Por quê? Aí diz o texto: porque é o próprio Deus que julga. Mas como pode isso? Nenhum tribunal
o juiz que tem a pessoa que tem uma demanda contra o réu pode ser o juiz desse julgamento, e nem o tribunal. Como a parte ofendida é o juiz do julgamento, não tem lógica. Como pode haver justiça, quando a parte ofendida é o próprio juiz? Aí os céus vão dizer: pode ficar tranquilo, verso 6. A corte angelical grita no verso 6: pode ficar tranquilos. Sei que pode parecer estranho a parte ofendida ser o juiz, mas quem vai julgar é Deus, e Deus é sempre justo. Então fica tranquilo, Deus é sempre justo. Então os tribunais humanos, nós não podemos confiar na justiça humana. Há muita corrupção, não podemos confiar na justiça humana. Mas os céus estão dizendo: pode confiar, porque Deus é que vai julgar. Esse Deus vai julgar, vai ser um julgamento justo. A única certeza que nós temos nesse mundo que vai ter um julgamento justo é quando o próprio Deus julga. Saindo disso, mas não temos certeza alguma, que os homens são passíveis de corrupção, os homens, mas Deus está julgando, temos certeza que vai ter justiça, ter justiça. A justiça de Deus nunca falha, é o que nós acreditamos. A justiça humana falha. Há muita injustiça nos tribunais humanos, muita injustiça, muita injustiça. Então lá, quem é o juiz? Deus. Quem é a parte ofendida? É Deus. Vamos lá. Segundo ponto, verso 4: intima os céus em cima e a terra para julgar o seu povo. No verso 4 nós temos então as testemunhas. Não pode faltar testemunho no tribunal. Para ter um julgamento justo tem que ter testemunhas, e duas, Você tem na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, na lei de Israel, depois Paulo fala sobre isso, nos evangelhos, sempre ter duas testemunhas. Uma só não é bom não. Um só viu, não é bom não, porque pode ver, viu errado, viu que não viu, a gente pode equivocar na nossa visão. E tem dois, é um julgamento justo. Igual o Jonas Madureira, o pastor Batista, contando a história, que estava vendo um museu lá em Paris, está olhando as obras de arte, e de repente eu observo uma senhora de frente a uma tela grande lá do museu, e ela parava e ficou lá 1 minuto, 2, 5, 10, 15, e não parava olhando lá. E ele ficou impressionado: o que tem nessa tela que essa mulher já tem 15 minutos que não sai de lá? Não sai. Uma tela bonita, deve ser um negócio uma tela muito bonita. E ele se aproximou daquela mulher para ver a tela. E quando ele se aproximou, ele olhou, não era uma mulher, era uma obra de gesso. Ele saiu rindo dele mesmo. Meu Deus, achei que era uma mulher e era outra obra de arte. Era tão perfeito que eu achava que era uma mulher olhando. Ou seja, nós podemos enganar. Tem gente que diz: eu vi, mas não viu coisa nenhuma. Eu vi fulano, mas não vi o fulano. Então a nossa visão pode nos enganar. A gente tem a certeza, é uma mulher olhando para a tela. Eu vi, era fulano, mas talvez não é. Então a Bíblia tem esse cuidado, duas testemunhas, na lei do Antigo Testamento, E Paulo também exorta: se o irmão vê outro irmão pecar, chega para ele e exorta aquele irmão: você é um cristão, você não pode fazer isso. Se aquele irmão não der ouvido para você, você vem, chama mais 2 irmãos como testemunha e repreende aquele irmão de novo. Se aquele irmão não der ouvido, você pega e leva ele para o concílio, que no caso aqui nós temos o conselho da igreja. Então esse é o padrão bíblico. Então 2 testemunhas, tanto no Antigo Testamento como também do Novo, tem sempre essa preocupação. E no tribunal aqui nós temos 2 testemunhas, são chamadas. E quais são as 2 testemunhas que Deus chama? O céu e terra.
Aí ele pergunta: como os céus e terra vão testemunhar? Porque quando Deus, lá em Deuteronômio, fez um pacto com Israel, Deus diz: eu coloco os céus e a terra como testemunho contra vocês. Se vocês quebram o pacto, vocês estariam debaixo da maldição. E os céus e terra são testemunhas nesse dia. Então, o que poderia ser a testemunha do pacto entre Deus e Israel? Céus e terra. Céus e terra representam de que é apenas uma representação testemunhal de que ninguém pode negar o que fez diante dos céus e da terra. Os céus e a terra sempre vê tudo que você faz, sempre. Então quando Deus diz: vou chamar os céus e a terra para testemunhar, não adianta dizer que não fez. Os céus e a terra vê tudo. Ninguém pode esconder dessas duas testemunhas. E quando Deus intima, no verso 4, intima os céus e a terra para testemunhar contra o meu povo Israel. No dia do pacto, lá em Deuteronômio, os céus e a terra foram testemunho do pacto. E agora que o pacto foi quebrado, os céus e a terra são testemunhas do julgamento. São testemunhos de acusação, testemunhos para mostrar de que Israel de fato quebrou os mandamentos, quebrou o pacto, como testemunhas. Seguindo, verso 5, nós temos o réu. Tem que ter o réu no julgamento. E quem é o réu? Olha o verso 5: congregai os meus santos. Os santos são o réu desse julgamento. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram um pacto comigo, uma aliança comigo. Eles fizeram um acordo. Os céus e a terra sabem disso. Agora que o pacto é quebrado, eles são réus desse julgamento. E o réu é chamado no verso 5, o povo de Deus, o povo da aliança. Fizeram um pacto com Deus e agora quebrou o pacto. E agora Deus, irado com o povo de Israel, chama aquele povo para ser julgado. Verso 6 diz: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que vai começar o julgamento. Então, os personagens do tribunal foram todos convocados. A parte ofendida é Deus, o próprio juiz é Deus, as testemunhas, os céus e a terra, e o réu é o povo que fez uma aliança com Deus. Então está aqui. Agora o verso 6 vai mostrar o critério. O critério é o que? Julgamento justo. Esse é o critério. Julgamento, vai ter um julgamento justo. Verso 6: haverá justiça nesse tribunal. E assim terminam os versos 1 ao verso 6, onde os personagens do tribunal são apresentados. Dúvidas, perguntas, observações? Só não pode murmuração aqui. Vamos murmurar não. Deus não gosta de murmuração não. Aí dá para a gente entender que nós temos que vencer aqui na terra para alcançar o céu, né? Exatamente. Vamos falar desse ponto aí. Vamos falar desse ponto aí. Tranquilo? Vamos lá, seguindo. Ponto 2. Após o tribunal estar organizado, o julgamento começa. Começa o julgamento. E o julgamento é organizado em dois grupos. Deus vai julgar dois grupos separados dentro de Israel. Dois grupos. Deus chama o primeiro grupo no verso 7 a 15. O primeiro grupo. E o primeiro grupo nós chamamos aqui de o julgamento dos religiosos ritualistas. Lembra que esse julgamento é porque o povo está cultuando a Deus de forma errada. Deus está condenando a adoração do povo de Israel. Esse julgamento é porque o povo não tem adorado a Deus da forma que deveria. E Deus está irado com o culto. Não podemos perder de vista isso. Deus está irado com o culto
desses israelitas. Então, depois de instalado no tribunal, o juiz passa a exercer o papel de promotor e começa então a detalhar a denúncia. O denunciante aponta para a quebra dos mandamentos da própria tábua da lei. Os mandamentos foram quebrados, a lei não foi cumprida, e por isso o julgamento é iniciado. O culto divino, que deveria ser em espírito e em verdade, está sendo desprezado. Então, amados, a gente vai vendo esse salmo. É um salmo muito confrontador, esse salmo 50, é um dos salmos mais confrontadores que eu já estudei, o salmo 50, que vai denunciar o culto, o nosso culto pessoal, e é um salmo que vai fazer a gente refletir: será que nós não estamos cultuando dessa forma? Será que o seu culto pessoal não se enquadra nesse julgamento que está sendo denunciado aqui? É isso que a gente tem que observar ao longo do nosso estudo aí. Então, a denúncia é apresentada, o tribunal inicia o julgamento e a denúncia é apresentada. Então, quando o julgamento inicia, a primeira coisa aqui: qual a denúncia? Qual a denúncia? A denúncia é apresentada. Então, veja o seguinte, verso de número 8: não te repreendo por seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos que vocês oferecem diante de mim. Então já começa aí, Deus está dizendo: eu não sou contra os seus sacrifícios, eu não sou contra os ritos que vocês têm oferecido a Deus no culto. Agora veja o verso 9: contudo, de sua mão, de sua casa, não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais, e os animais que andam pelas montanhas são tudo meu. Então, amados, vamos entender, qual é a denúncia então? Deus diz no verso 8: eu não tenho nada contra os ritos que vocês oferecem, eu não tenho nada contra os holocaustos, eu não tenho nada contra os sacrifícios, mas eu não vou receber eles de vocês. Mas por que não vai receber? Parece uma contradição, um paradoxo entre o verso 8 e o verso 9. Verso 8, Deus não tem nada contra os sacrifícios. Verso 9 diz: eu não vou receber esse sacrifício. Parece estranho. Meio coisa dizer: eu não tenho nada contra os hinos que você tem cantado, mas eu não vou receber o hino que sai da sua boca. Mas como, Senhor? Se o Senhor não tem nada contra as minhas canções, por que o Senhor não vai receber a minha canção? Aí vem a denúncia, e a denúncia é o quê? Ritualismo religioso. O nosso culto não pode ser um mero ritual. Então Deus está denunciando o ritualismo, amados. Não a canção, não o sacrifício, mas o ritualismo do adorador. O que é esse ritualismo? Aquele que canta por cantar, que vem para a igreja por vir, que ora por orar, mas não tem coração envolvido naquilo que faz. Isso é ritualismo. Então, quando não há coração no que fazemos, vira mero formalismo religioso. Então, quem vem por vir, por exemplo, eu vou na igreja, porque se não for na igreja domingo, na segunda o pastor vai me ligar, então eu vou lá. O ritualismo é religioso. Não vem para adorar Deus de verdade, não vem com coração. Então Israel estava oferecendo sacrifício para o ritual. Pegava o animal, chegava lá no sacerdote, oferecia, no outro dia oferecia outro, mero ritual, mas não tinha coração, não tinha envolvimento com Deus, não tinha relacionamento com Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Não tenho nada contra o seu sacrifício holocausto, mas eu não vou receber da vossa mão tais sacrifícios, porque o povo está fazendo com mero ritualismo religioso, sem coração, sem vida, sem colocar alma. Então não é só cantar, é cantar com vida. Não é só vir para a igreja, mas vir com alegria. Olha o que o salmista diz: alegrai-me, como me disseram, vamos a casa. É com esse espírito.
Então, quando nós vamos para a igreja com aquele senso de obrigação, é ritualismo. Ixi, eu tenho que ir porque, senão fulano vai sentir minha falta, vai me ligar, porque você não veio. Então, isso é ritualismo, amado. Tem que vir, porque isso é importante para nós. É bênção a comunhão dos santos. E agora veja como a visão do povo aqui está totalmente contraditória. A cosmovisão desse povo de Israel é uma cosmovisão formalista e ritualista, do culto, meramente ritual. É como aquela expressão diz: vai só para cumprir tabela, só para cumprir tabela, mas não tem vida, não tem coração, não tem alma envolvida, no culto que expressa a Deus. É meramente formalismo. Agora, olha o que diz o texto aqui, Deus dizendo aqui, verso 10: são meus todos os animais que vocês oferecem. São meus. Deus diz: eu conheço todos os animais que andam pelo face da terra. Eu conheço cada um deles, são meus. Aí o que Deus está dizendo aqui, amados? O povo está oferecendo sacrifício, dos animais, como se estivesse fazendo um favor para Deus. E Deus está dizendo: são meus. Vocês estão oferecendo coisas que já são minhas. São meus. Eu conheço todos eles. Esses animais são meus. Eu criei, são meus. Vocês não estão fazendo um favor para mim. Eu conheço todos eles. É graça. O sacrifício foi um meio de graça que Deus deu para Israel ter comunhão com Deus, e que aponta para o Cristo que deu a sua vida por nós. Essa expressão de graça, pode passar aí, expressão de graça, Então veja, Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento, por causa do povo e não por causa de Deus. Por causa do povo, para expiação do pecado do povo, para redimir o pecado do povo. Deus providenciou um sistema sacrificial, em benefício do povo, e esse sacrifício aponta para a cruz de Cristo, que foi em benefício nosso. E agora o que eles fizeram? Eles inverteram uma visão totalmente distorcida, uma cosmovisão distorcida do sacrifício. Eles achavam que está fazendo um favor para Deus fazer aquele sacrifício, sendo que aquilo era para eles mesmos. Não é favor para Deus, é para eles mesmos. Eles queriam comprar Deus com sacrifício. Eles queriam manipular Deus, e Deus não pode ser manipulado com aquilo que sai das nossas mãos. Aplicando para nós hoje, você está fazendo um favor para Deus quando você vê o culto. Tem gente que acha o seguinte, eu vou lá no culto de domingo cantar para Deus, porque se eu não for, Deus vai ficar deprimido na segunda-feira. Amado, Deus é Deus. Se cantar ou não cantar, Deus continua sendo Deus. Se você não vier, Deus continua Deus. Agora você que perde. Você que perde. E muito por você não vai. Perdemos muito quando vemos. Você que perde. Deus continua do mesmo jeito. Deus não vai ficar deprimido. Deus não vai sentir menos Deus. Agora sua vida só vai ladeira abaixo. Deixar de congregar. Vai ladeira abaixo. Agora Deus, nada muda em Deus. Deus diz: se os homens não clamarem, as pedras vão clamar. A criação canta, as estrelas cantam dia e noite, adorando a Deus o tempo todo. Se os homens não clamarem, as pedras vão clamar. Deus não precisa do seu cântico para Deus se sentir Deus. Deus é Deus do mesmo jeito. Agora, quando nós não participamos, nós perdemos. Nós que perdemos. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo um favor para Deus. Deus diz no verso 12, se eu tivesse fome, não tu diria? O mundo é meu,
tudo que nem contém. Verso 13: por acaso eu como carne de touros e bebo o sangue dos cabritos? O povo está com uma visão distorcida de Deus, uma cosmovisão pagã de Deus. É os deuses pagãos que precisam desse despacho. Os deuses pagãos, Deus não, amados. Aquele sacrifício é apenas um símbolo que apontava para a cruz de Cristo. Deus não era refém daquilo. Aquilo era para o povo e não para Deus. Deus não come carne de cabritos, diz o texto. Deus não bebe sangue de carneiros. E o povo ia para o templo sacrificar, achando que estava alimentando Deus. Se eu não for, Deus vai morrer de fome. Se eu não for sacrificar, Ele vai morrer de sede. E Deus dizendo: eu não sou uma divindade pagã. Eu não preciso disso para ser Deus. Não preciso. Veja como a visão distorcida de Deus que esse povo tem, achando que pode manipular Deus com sacrifício, manipular Deus com os holocaustos. Aí Deus repreende o povo, eu não bebo sangue de carneiros, nem como a carne dos touros que vocês oferecem. Eu não preciso disso. Então, amados, uma visão errada de Deus vai resultar numa adoração errada. Uma cosmovisão errada de Deus vai gerar uma cosmovisão errada de adoração. Por que adoramos de forma errada? Porque temos uma visão errada de Deus. Precisamos entender quem é Deus. Deus é soberano, autossuficiente, não precisa de nada nosso para Ele se sentir Deus. Deus não tem essa autoestima baixa, alta, que vai, não tem isso. Deus é Deus. Deus é resolvido consigo mesmo. Ele não precisa de aplauso para sentir melhor, não precisa. Mas Ele providencia isso em nosso benefício. Em nosso benefício. Porque Deus é suficiente, pleno, autoexistente, e não precisa de nada das nossas mãos para Ele se sentir Deus. Ele é Deus de qualquer jeito e nada muda isso. Então, quando nós temos uma visão errada de Deus, nós erramos na nossa adoração, erramos na forma que nós cultuamos. Então existe muita barganha com Deus, às vezes no culto, na adoração, como havia aqui em Israel, querendo manipular Deus com aquilo que nós oferecemos para Deus. Tem gente que quer manipular Deus com aquilo que oferece para Deus. Então é um erro muito grande. Então a função de tudo aquilo que nós oferecemos para Deus é a expressão da nossa gratidão para com Deus. É uma expressão que nós estamos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Deus não se assemelha aos ídolos pagãos que exigem rituais sangrentos como se dele precisasse. Deus não precisa. Os sacrifícios requeridos por Deus no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício do Filho. É apenas um lembrete da redenção que todo mundo precisava, e nós devemos oferecer isso em forma de gratidão. Agora, o que são os nossos sacrifícios hoje? Trazer para o nosso dia, é o nosso culto, é o nosso sacrifício, é a nossa vida. Paulo diz que a nossa vida é o nosso sacrifício, santo, puro e agradável a Deus. A nossa vida é o culto. Então hoje nós não precisamos mais oferecer um carneiro, um animal, uma ovelha, no altar. Cristo, isso já cumpriu Cristo. Quando Cristo veio, aboliu todo esse sacrifício, porque Cristo é o cumprimento daquele sacrifício do Antigo Testamento. Uma vez que Cristo veio, agora a nossa vida é o sacrifício, é o nosso culto racional. Ofereceis a vossa vida
como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto. A nossa vida é um culto. A nossa vida é um culto. Aí, amados, olha o verso 14. O que Deus espera desse primeiro grupo? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-o no dia da angústia, ele vai te livrar, e tu me glorificarás se agir dessa forma. O que está faltando no culto desse primeiro grupo de religiosos ritualistas? Espírito de gratidão. Faltava coração no culto. Coração. E espírito de gratidão. Deus está dizendo: oferece sacrifícios de ação de graças, cumpre os votos que você fez. Fazendo isso, você vai glorificar a Deus. Deus será glorificado. Então eles faziam o sacrifício por fazer, iam por ir, mas não tinham espírito de gratidão. Então, como devemos vir ao culto? Com espírito de gratidão e não de obrigação. E como a gente vem com o espírito de gratidão? É com aquele sentimento de: quantos ao redor do mundo gostariam de ter uma igreja como essa para congregar e não tem? Eu vejo algumas imagens na África, né? Aquele povo tão alegre, sentado naqueles bancos de madeira, mal alinhado, e eles ficam 3, 4 horas ali, cantando, pulando, aqueles bancos sem encosto. Olha que banco confortável nós temos, confortável que nós temos. Agora, aqueles bancos de madeira mesmo, de toco de árvore, que eles colocam lá no ar livre, colocam uma lona, que eles não tem estrutura, e eles vão com alegria, para o rancho ali, com alegria, esperando, Tem gente que anda quilômetros, Tem tribos na África, eles andam quilômetros para chegar nessa pequena igreja, andam muito para chegar lá. E hoje temos uma vida tão confortável, assentos tão confortáveis, um ambiente tão confortável, e às vezes não temos esse espírito de gratidão para ir para a casa do Senhor. Se não temos isso, é mero formalismo religioso. Então, para os irmãos ver como é que o formalismo religioso é algo tão sutil que pode arrebatar o nosso coração. Às vezes agimos com um mero ritual e não com coração, com o coração mesmo. E aquele espírito de gratidão: Deus, muito obrigado por ter essa igreja para congregar, porque outros, parte do mundo, gostariam de ter esse ambiente e não tem. Até mesmo no nosso país, em vários lugares aqui no nosso país, não tem o que nós temos. Não tem. E nós temos. Em outros, nem a liberdade para cultuar tem. E nós temos liberdade. Ninguém proíbe você de vir para a igreja. Tem lugar que proíbe de ir para a igreja. E eles vão, mesmo assim, escondidos, cultuando debaixo do chão, nas cavernas, na casa dos irmãos. Até na China, por exemplo, está proibido reuniões, máximo com mais de 15 pessoas. Por que eles proibiram isso? Porque eles estão percebendo que os irmãos estão reunindo nas casas para cultuar. Então já proibiu. País fechado comunista. E nós temos liberdade, para cultuar. Então vamos lá. Vamos para a segunda parte, terceira parte. O julgamento dos religiosos hipócritas. Esse é o segundo grupo. O primeiro grupo cantava, fazia o seu sacrifício tudo certinho, mas não tinha coração, não tinha vida, não tinha sentimento de gratidão. Esse é o primeiro grupo. Não basta cantar as canções corretas, cantar com o coração. Não basta apenas ir à igreja, mas vir com o espírito de gratidão. Essa é a exortação do primeiro grupo. Agora tem um segundo grupo, no verso 16. Acompanhe comigo, no verso 16 em diante, é o segundo grupo. É outro grupo de israelitas.
Mas ao ímpio diz Deus. Então Deus já chama o segundo grupo de ímpio. E eram crentes, e eram povo de Deus. Deus chama esse povo de ímpio. Daí você percebe como Deus está irado. Mas ao ímpio Deus diz: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Então esse segundo grupo é o julgamento dos religiosos hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é um termo que vem do grego, significa usar máscaras. Os atores gregos usavam a máscara para fazer a sua apresentação teatral. O que é hipocrisia? É um teatro. Hipocrisia é usar a máscara de um ator teatral. É fazer um papel, é desempenhar um papel diante da comunidade, diante do palco. Isso que é hipocrisia. E aqui o que é essa hipocrisia no sentido espiritual? É dizer uma coisa e viver outra coisa. É hipocrisia. Isso é um ator. Então veja o que te diz, o que adianta repetires nos teus lábios as palavras da minha aliança, se aborreces a disciplina que vem de Deus, e rejeitas a disciplina que vem de Deus. O que adianta? Então é a hipocrisia dessas pessoas que tem a palavra de Deus nos lábios, mas não tem a palavra de Deus na vida. Então o verdadeiro adorador que Deus quer de Israel é que tenha uma adoração que venha da vida. A nossa vida é a adoração principal. O que é adoração de acordo com o verso 16? É a vida. A sua vida é adoração. Adoração não é apenas a canção que sai dos nossos lábios no nosso culto congregacional. Adoração é a vida. É o que Paulo diz: oferecei a sua vida como culto racional. Então, o que é adoração? É mais do que o nosso louvor. Adoração é a nossa vida, uma vida pautada na obediência. E por isso, no verso 16 e 17, temos aqui o perigo da inconsistência do adorador. O que é inconsistência? Ter a palavra de Deus nos lábios e não ter a palavra de Deus na vida. É inconsistência, a hipocrisia. Os fariseus são chamados por Jesus de hipócritas. Por quê? Porque eles são hipócritas, os fariseus, porque eles diziam muitas coisas boas, mas não viviam. Os fariseus, Então Jesus vai dizer: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Quando Jesus diz isso, ouçam o que os fariseus estão dizendo, mas não façam o que eles façam, porque Jesus está condenando a hipocrisia religiosa dos fariseus. Então Deus rejeita o adorador hipócrita. Primeiro a vida precede o culto. Então Deus não aceita o culto de uma pessoa que profere os preceitos da palavra de Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E ao mesmo tempo ele quebra os mandamentos com a prática da sua vida. O Senhor está denunciando o abismo entre doutrina e ética, teologia e vida, o credo, o que nós acreditamos, e a conduta que vivemos, o ritual e a prática. Então não pode haver um abismo entre o que eu creio e o que eu vivo. Não pode ter um abismo. Não pode ter um abismo entre o credo e a conduta, entre o ritual e a prática, entre a teologia e a vida. Não pode ter esse abismo. A nossa vida precisa refletir o que nós cremos. Esse é o grande desafio do adorador. Então Deus quer receber a nossa vida como culto, e não apenas uma harmonia sonora dos nossos lábios. A vida é um culto.
A vida precede o culto. O povo de Israel eram sábios demais aos seus próprios olhos, mas não tinha prática daquilo que eles acreditavam. Então essas pessoas são condenadas não somente pelas transgressões que cometem, mas também pela atitude permissiva com relação aos outros que praticam o mal. E a gente vê aqui no verso 18, olha o que diz o verso 18 aí, ó. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Olha o que o texto está dizendo. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Então o que o texto está ensinando? Deus não está dizendo que esses crentes aqui estão roubando e adulterando, não é isso. Mas eles estão apoiando ladrões e apoiando adúlteros. Então, que lição a gente pode aprender aqui? Quando a gente apoia coisas erradas, somos semelhantes às pessoas que fazem as coisas erradas. Quem apoia um ladrão é como um ladrão. Quem apoia o adúltero se considera como tal. Então esse texto é muito profundo. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Então eles estão sendo coniventes com esses ladrões, com esses adúlteros. Então qual a postura do cristão? Denunciar o ladrão, denunciar o adúltero, dizer para ele: ó, isso está errado, isso não é certo. Então essa é a postura cristã. Então apoiar o ladrão e adúltero é também uma ofensa a Deus. Uma ofensa a Deus. Aí verso 19: soltas a boca para falar mal e trama enganos. Senta-se para falar mal do teu irmão de sangue e difamas até mesmo o filho da tua mãe, que é o meio-irmão. Tens feito tudo isso e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então esse segundo grupo, amados, resumindo, são o grupo dos religiosos hipócritas, que tinham a palavra de Deus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles não tinham palavra de Deus na vida. O culto dessas pessoas não era agradável a Deus. Deus não se agradava do culto dessas pessoas, porque eles não tinham uma vida condizente com o pacto, não tinham uma vida condizente com o evangelho. O culto deles não era recebido. O primeiro grupo, Deus não recebeu a adoração deles porque eles não tinham coração, não tinham espírito de ação de graças. E o segundo grupo, Deus não recebe a adoração do segundo grupo porque eles não tinham vida cotidiana em conformidade com o pacto. Trazendo isso para os nossos dias, nós não podemos ter um culto meramente formal, temos que ter coração. Não temos que fazer as coisas de Deus por fazer, tem que ter vida, fazer. E o segundo grupo, nós não teremos a nossa oração recebida por Deus se durante a semana a nossa vida não for um culto a Deus. Então o nosso culto aqui de celebração domingo só vai ser um culto agradável para Deus se durante a semana a nossa vida for um culto agradável a Deus. Então a forma de comportar na segunda, terça, quarta, quinta, enfim, é um culto. E esse culto é a base para a aceitabilidade do nosso culto de celebração que temos aqui na igreja. Deus não vai receber o nosso culto aqui na igreja se não receber primeiro o nosso culto da vida cotidiana. Veja que desafiador esse texto é. A vida precede o culto. A aceitabilidade da minha adoração congregacional depende da aceitabilidade da minha vida como culto. A minha vida é um culto
Tem que ser um culto santo, agradável a Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa que um culto é apenas, né, durante uma celebração. Tudo é um culto, né? Toda a nossa vida é um culto agradável. Tem que ser um culto agradável a Deus, né? Então estamos cultuando a Deus ou desonrando a Deus o tempo todo, né? Durante cada dia da semana a nossa vida é um culto. Dúvidas, perguntas, observações? Estou empolgado aqui, mas pode falar, irmãos, né? Nem estou precisando, eu estou pregando já aqui, ó. Nem estou no estudo. Que esse texto é muito bom, eu gosto muito desse texto. Mas vamos parar para as perguntas. Se tem alguma pergunta, alguma colocação? Né? Uma observação? Está tranquilo? Então vamos para a conclusão. A conclusão, verso 22 e 23 do Salmo. Olha como Deus conclui o julgamento. Considerai, pois, nisso vós que esquecei de Deus. Olha que interessante. Deus chama esse povo, amado, de esqueceram de Deus. É a frase que eu mais acho interessante nesse salmo. Eu fico perguntando, mas como esse povo esqueceu de Deus? Está frequentando os cultos, esse povo está fazendo sacrifício certinho, né? E Deus diz: vocês esqueceram de mim, né? O povo esqueceu de Deus. O que é esquecer de Deus? Deixar de ter coração naquilo que fazemos para Deus. Então, se não há coração no que fazemos para Deus, esquecemos de Deus. Olha que interessante, né? Então, se faltou coração em tudo que fazemos para Deus, nós esquecemos de Deus. Então, considerai, pois, isso, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver que vos livre. Outra coisa que a gente observa, que o julgamento termina com graça de Deus. Deus não dá a sentença de julgamento nesse tribunal, né? O que Deus faz? Uma oportunidade, né? Deus poderia, como juiz, já dar a sentença de juízo, e Deus não faz isso. Deus diz: considerai o que eu estou dizendo, eu estou dando mais uma chance para você mudar. Então é um tribunal onde Deus não dá a sentença final. Deus apenas alerta: considerai isso. Considerai. Você vê como Deus é gracioso, né? Deus é gracioso com o seu povo. Deus alerta o seu povo e diz: considerai. Agora, se não considerar, vai vir um dia onde serás despedaçado e não há quem possa livrar, né? Verso 23, terminando, diz o seguinte: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, e ao que prepare o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que Deus quer do culto de Israel? Coração, espírito de gratidão, né? E não fazer por fazer, não vir por vir, mas vir porque é bom para nós, é importante, né? É bênção para nós. É dessa forma que nós vamos glorificar a Deus. Oferece sacrifício de ação de graças, e esse sim vai me glorificar, porque Deus não quer apenas formalismo religioso. Deus quer coração em tudo que nós fazemos para Deus, né? Tudo que vem das nossas mãos precisam ser dados a Deus com espírito de gratidão. As nossas ofertas, os nossos dízimos, são um sacrifício de adoração também. E tudo isso tem que ser dado o quê? Com espírito de gratidão. Você não pode ofertar com pena, com ressentimento. Ofertar com espírito de gratidão. Então, quem oferta com pena, com esse sentimento, como diz Paulo, Deus não vai receber aquela oferta, né? Tem que ofertar com espírito de gratidão, né? Lembrando sempre que tudo vem das mãos de Deus, e se você está ofertando, porque Deus te deu, né? Assim como esses sacrifícios animais, foi Deus que deu para Israel ofertar, né? Deus também nos dá
trabalho, Deus nos dá saúde para trabalhar, né? Então a nossa oferta deve ser dada com espírito de gratidão, e não para você manipular Deus. É gratidão. Se você recebeu o salário, porque Deus te deu emprego, te deu saúde para trabalhar, então oferte com espírito de gratidão, dizime com espírito de gratidão, né? E assim nós vamos glorificar a Deus com as nossas ofertas e com o nosso culto, né? E quem prepara o seu caminho, termina o salmo, né? E ao que prepara o seu caminho, dá-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então o tribunal, ele termina o julgamento, Deus como juiz, dando oportunidade para o povo rever a forma como tem cultuado a Deus, né? Com espírito de gratidão, com coração e com obediência à palavra de Deus. Amém? Oremos. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco por meio dos estudos da Tua Palavra, que confronta o nosso coração e que nos mostra o caminho da vontade do Senhor para nós. Continua abençoando todos nós, ó Deus, continua abençoando a nossa vida, e não nos deixe esquecer, Pai, sobre que a nossa vida é um culto, que a nossa adoração, ela é baseada na nossa vida. A nossa vida é um culto, é um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que o Senhor quer receber de cada um de nós. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.